Algo estranho acontece quando câmeras registram o inexplicável. E algumas dessas gravações são perturbadoras demais para ignorar. Prepare-se, porque o que você vai ver só piora a cada momento. Número 1. Desaparecimento no restaurante. Uma câmera de segurança em um restaurante registrou algo que deixou todos completamente perplexos. Um casal estava sentado à mesa conversando normalmente enquanto fazia uma refeição. Nada fora do comum. Até que, em um único instante, a mulher simplesmente desapareceu. Ela não se levantou, não saiu andando. Ela sumiu completamente como se tivesse piscado para fora da existência. O homem ficou paralisado, olhando para o outro lado da mesa, claramente em choque, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. A gravação parece um erro na própria realidade, como se um quadro tivesse sido apagado. Isso levanta uma dúvida inquietante. Foi uma falha na câmera? Ou algo muito mais estranho? Um tipo de falha na realidade? Ou algo que simplesmente não conseguimos compreender? Número 2. Elevador assustador. Esse vídeo circulou pela internet e deixou muita gente intrigada. E com razão. Uma câmera de segurança registrou uma mulher parada dentro de um elevador, completamente tranquila. Tudo parecia normal. Até que, de repente, algo inacreditável aconteceu. Ela foi levantada do chão de forma brusca. Não foi um pequeno salto. Ela subiu quase até o teto do elevador. A expressão de choque no rosto dela era a mesma de quem assistia ao vídeo. E então, tão rápido quanto aconteceu, ela caiu de volta ao chão. Não havia mais ninguém dentro do elevador. Parecia que algo invisível a havia erguido e simplesmente soltado. Esse detalhe é o que torna tudo ainda mais perturbador. Dá a sensação de que algo estava ali, mas não podia ser visto. Número 3. Terror na floresta. Um homem decidiu acampar sozinho em uma floresta, mas a experiência rapidamente se transformou em um pesadelo. A câmera registrou a porta da van abrindo sozinha, mesmo sem ninguém do lado de fora. Uma câmera externa confirmou a mesma coisa. Não havia absolutamente ninguém ali. Então, de repente, a porta se fechou com força, como se alguém estivesse irritado. E aquilo foi só o começo. A porta começou a abrir e bater repetidamente, sacudindo toda a van. O comportamento parecia agressivo, insistente, como se algo estivesse tentando assustá-lo. O homem ficou visivelmente em pânico nas imagens. No final, ele não aguentou. Arrumou tudo e foi embora imediatamente. O que quer que estivesse ali, claramente não queria que ele passasse a noite. Número 4. Vassoura assombrada. Um homem estava hospedado em um hotel que moradores locais diziam ser assombrado. E pelo que aconteceu, talvez eles estivessem certos. Ao entrar no quarto, ele congelou. Uma vassoura estava em pé sozinha, sem qualquer apoio. E então a situação ficou ainda pior. A vassoura começou a se mover levemente, como se alguém invisível estivesse varrendo o chão. Pequenos movimentos, mas suficientes para causar pânico. Ele entrou em desespero, verificou o quarto inteiro, procurando fios ou truques, mas não encontrou nada. Sem pensar duas vezes, fez o check-out imediatamente. Uma vassoura já é estranha em pé sozinha, mas se movendo. Isso já é outro nível. Número 5. Aviso na cozinha. Uma noite comum virou algo totalmente estranho quando um homem estava trabalhando de casa e conversando com seu filho. Tudo parecia normal, até que a porta da geladeira atrás dele se abriu sozinha. No início, ele tentou ignorar. Pensou em ir verificar, mas antes que pudesse se mover, a porta se abriu novamente. Dessa vez, lentamente, de forma quase deliberada. Foi nesse momento que ele percebeu que algo estava errado. Aquilo não parecia um defeito, parecia um aviso. Ele decidiu não investigar. Não fez piada, não tentou explicar. Ele disse depois que foi exatamente naquele momento que decidiu chamar um padre. Porque o que quer que estivesse naquela casa, queria ser notado. Número 6. Observador das sombras. Uma mulher vinha relatando atividades estranhas em sua casa há algum tempo, mas nunca tinha provas. Até que, em uma noite, algo mudou. Seu vizinho viu uma figura escura parada além da varanda. Totalmente imóvel. Ele ficou congelado, tentando entender o que estava vendo. Não parecia exatamente uma pessoa, apenas uma forma escura, parada, observando. O mais assustador é que a figura não fugiu nem desapareceu. Ela permaneceu ali, em silêncio. O vizinho descreveu sentir um medo intenso naquele momento. E se mais de uma pessoa viu, então não era imaginação.
A pergunta que ficou foi: o que estava ali e por que estava observando? Número 7. Poltergeist no escritório. Um vídeo compartilhado recentemente deixou muita gente desconfortável. A gravação mostrava uma mulher caminhando sozinha em um escritório vazio durante a noite. De repente, ela foi puxada para trás com força, como se algo invisível tivesse agarrado seu corpo. Ela tropeçou, claramente apavorada, e saiu correndo do local. O vídeo se espalhou rapidamente. Alguns disseram que era um caso real de atividade paranormal. Outros acreditaram ser encenação ou edição. Mas havia algo difícil de ignorar. A reação dela parecia real demais para ser fingida. Então fica a dúvida: seria uma assombração verdadeira? Ou apenas algo muito bem planejado? Número 8. O copo que se moveu. Um vídeo curto, mas extremamente perturbador, viralizou após algo estranho acontecer durante um jogo de cartas entre amigos. Todos estavam relaxados, rindo, quando de repente um copo vermelho sobre a mesa se moveu sozinho. Ninguém encostou nele. As opiniões se dividiram rapidamente. Alguns sugeriram influência sobrenatural, como cartas ou energias envolvidas. Outros lembraram experiências parecidas em suas próprias casas. Seja física, coincidência ou algo além, o momento foi suficiente para causar desconforto. Foi rápido, mas o suficiente para fazer qualquer um questionar o que viu. Número 9. Visitante de cabeça para baixo. Um vídeo deixou a internet completamente confusa. Uma família estava reunida à mesa, jantando normalmente, quando algo inacreditável aconteceu. Uma mulher apareceu andando de cabeça para baixo em direção a eles. O mais perturbador? A família reagiu como se aquilo fosse completamente normal. As teorias surgiram rapidamente. Alguns acreditaram que era conteúdo da Dark Web. Outros disseram que a família poderia estar sob influência de algo maligno. Mas independentemente da explicação, a cena é impossível de esquecer. Número 10. Mistério do elevador. Você provavelmente já viu esse vídeo. Uma garota corre desesperada por um corredor de hotel e entra em um elevador claramente em pânico. Ela pede ajuda, aperta os botões repetidamente. Mas as portas não fecham. Não importa quantas vezes ela tente. O elevador simplesmente não responde, como se algo estivesse impedindo. E então, no momento em que ela sai, as portas se fecham imediatamente. Esse detalhe fez muita gente arrepiar. Alguns acreditam que havia algo invisível bloqueando a porta. Outros pensam em falha mecânica. Mas a sensação é outra. Parece que o elevador estava reagindo a algo que não podia ser visto. Número 11. Academia assombrada. Ir à academia sozinho parece algo normal, até que deixa de ser. Um vídeo vindo da Colômbia viralizou após mostrar algo extremamente perturbador. Um homem estava treinando sozinho, como em qualquer dia comum. Durante o exercício, ele notou uma bola rolando lentamente pelo chão sem ninguém por perto. Ele tentou ignorar achando que era o vento ou cansaço, mas então a situação escalou de forma assustadora. Algo invisível agarrou suas pernas e o arrastou pelo chão. O pânico foi imediato. Ele se levantou rapidamente e saiu correndo em direção à saída, sem olhar para trás. O que quer que estivesse naquela academia, definitivamente não era humano. Número 12. Queda inexplicável na cozinha. Outro vídeo viral mostrou cozinheiros trabalhando normalmente em um restaurante. Tudo parecia sob controle, até que um dos chefes caiu de forma muito estranha. Ao observar com atenção, dá para ver que seus pés são puxados para trás de maneira antinatural. Não havia água no chão, nenhum obstáculo, ninguém por perto. Mesmo assim, ele caiu com força. Após a queda, ele olhou ao redor, confuso e assustado, tentando entender o que havia acontecido. Mas não havia nada ali. A forma como ele caiu não parecia natural, e isso foi o que mais perturbou quem assistiu. Número 13. Cobertor arrancado. Uma câmera instalada em um quarto registrou um casal dormindo tranquilamente. Tudo estava calmo, até que algo aconteceu. Sem aviso, o cobertor foi puxado com força. Não foi um movimento lento. Foi como se uma mão invisível tivesse agarrado e arrancado de uma vez. A mulher acordou imediatamente assustada, tentando entender o que tinha acontecido. Até os cães reagiram, ficando alertas e inquietos. Não havia ninguém no quarto, nenhum motivo para aquilo acontecer. Mas parecia claro, algo queria chamar a atenção. E conseguiu. Número 14. Reflexo no sofá.
Uma mulher compartilhou uma experiência que até hoje causa arrepios em quem assiste. Ela estava sentada sozinha na sala, assistindo televisão à noite. Quando desligou a TV, a tela escura virou um espelho e mostrou algo impossível. Havia alguém sentado ao lado dela. Ela congelou. O reflexo mostrava claramente outra figura no sofá. Para provar que não era truque, ela virou a câmera para o ambiente. Ela estava completamente sozinha. Depois, ela revelou que aquilo não era a primeira vez. Aquela presença já havia aparecido antes. Então, o que estava sentado ao lado dela? Número 15. Casa vazia, mas não tanto. Um homem vinha enfrentando atividades estranhas em sua casa, então decidiu passar alguns dias fora. Antes de sair, deixou as câmeras de segurança ligadas. Quando voltou e assistiu às gravações, encontrou algo assustador. Primeiro, nada. Depois, a porta da geladeira começou a abrir e fechar sozinha. O fogão ligou sozinho. Uma cadeira se moveu lentamente pelo chão. Sombras fracas também apareciam, como se algo estivesse tentando se esconder da câmera. Não parecia aleatório. Parecia ativo. O mais perturbador? Não havia ninguém em casa. Número 16. Reflexo no turno da noite. Trabalhar sozinho à noite já é assustador por si só. Mas o que esse homem viveu foi além disso. Enquanto fazia seu turno, ele olhou para uma TV desligada e viu algo no reflexo. Alguém estava atrás dele. Quando virou a câmera para a porta, não havia ninguém. Mas ao olhar novamente para a TV, a figura estava mais próxima. Parecia uma mulher usando vestido e casaco. Na terceira vez que verificou, ela estava logo atrás dele. Isso foi o suficiente. Ele saiu correndo imediatamente. Número 17. Possessão na loja. Um vídeo perturbador gravado dentro de uma loja deixou muita gente sem explicação. Uma cliente começou a agir de forma estranha. Primeiro, murmurava coisas baixinho. Depois, seu rosto começou a se contorcer de maneira antinatural. Um dos olhos parecia saltar para fora. O funcionário, claramente assustado, pediu para ela sair. Mas isso só piorou a situação. Seu rosto continuava se deformando de forma impossível. Muitos acreditam que aquilo só pode ser explicado como possessão. E honestamente, é difícil pensar em outra coisa. Número 18. Criatura no berço. Esse pode ser um dos registros mais assustadores já feitos por uma babá eletrônica. Enquanto o bebê brincava tranquilamente, algo apareceu ao lado do berço. Uma figura agachada que se aproximou e pegou a chupeta da criança. No início era difícil ver, mas quando os olhos da criatura brilharam no escuro, ficou claro que aquilo não era humano. Os pais ficaram completamente abalados ao ver as imagens. Alguns acreditam que poderia ser um skinwalker. Mas se for, por que estava ali? Número 19. Amigo invisível. Sabe quando crianças falam sobre amigos imaginários? Esse vídeo fez muita gente repensar esse conceito. Um pai estava filmando seu filho brincando de badminton. O detalhe estranho, não havia ninguém do outro lado. Mesmo assim, a peteca continuava voltando como se alguém invisível estivesse rebatendo cada jogada. A criança agia normalmente, concentrada, como se aquilo fosse apenas mais um jogo comum. O pai, atrás da câmera, estava completamente surpreso, tentando entender o que estava acontecendo. O mais curioso é que aquilo não parecia agressivo. Apenas estranho, quase brincalhão. E isso talvez seja o mais inquietante de tudo. Número 20. Melodia da meia-noite. Algo muito estranho aconteceu após o fechamento de uma escola em Múrcia, na Espanha. Depois das 23 horas, uma música de parabéns começou a tocar sozinha, ecoando pela vizinhança silenciosa, e não parou. A música continuou repetindo até por volta das 4 da manhã, deixando moradores confusos e irritados. Os bombeiros precisaram ser chamados para desligar o sistema de som. O mais assustador? A escola havia sido completamente verificada antes de fechar. Não havia ninguém dentro. Então, quem ligou a música? Número 21. Carrinho de compras sozinho. Essa gravação de câmera de segurança pareceu convincente demais para muita gente. Um carrinho de compras, parado junto a outros, começou a se mover lentamente sozinho. Não havia ninguém por perto. Ele se afastou de forma contínua, como se estivesse sendo guiado por algo invisível. Não parecia vento, não parecia vibração. O movimento era controlado, quase intencional. A sensação que fica é desconfortável.
Algo estava ali, só que não podia ser visto. Número 22. Fantasma no fliperama. Quem diria que fantasmas também poderiam gostar de jogos? Um vídeo gravado dentro de um arcade mostrou algo estranho acontecendo com uma máquina. A roleta do jogo começou a girar sozinha. Não havia falhas visíveis, nem travamentos, nem sinais de defeito. O movimento parecia lento, deliberado, como se alguém estivesse realmente jogando. Não parecia um erro técnico, parecia presença. E isso transforma algo simples em algo inquietante. Número 23. Brinquedo possuído. Um pai acordou durante a noite e viu sua filha acordada, brincando com um brinquedo. Achando a cena fofa, decidiu filmar. Mas o que ele registrou foi completamente diferente disso. Enquanto o brinquedo estava parado, sua cabeça virou lentamente, sozinha. O pai congelou. Aquilo foi o suficiente. Depois disso, ele decidiu se livrar do brinquedo, porque a pergunta ficou: e se não fosse apenas imaginação? Número 24. Intimidação invisível. Uma câmera de segurança registrou algo perturbador do lado de fora de uma casa. Uma bicicleta pesada estava parada, completamente imóvel. De repente, ela se moveu. Não havia vento. Não havia ninguém. E então se moveu novamente. E mais uma vez. Até que mudou completamente de direção. O movimento parecia proposital, quase como uma demonstração de força. Não parecia brincadeira. Parecia um aviso. Número 25. Vingança fantasma. Um homem caminhava para casa durante a noite quando viu um carro batendo lentamente contra uma cerca de ferro. Pensando que alguém precisava de ajuda, ele se aproximou. Mas ao chegar perto, não havia ninguém dentro do carro, nenhum motorista, nenhum passageiro. Mesmo assim, o motor estava ligado, e o carro havia se movido sozinho. Isso levantou uma teoria perturbadora. E se algo estivesse controlando o veículo? Alguns acreditam que espíritos podem agir por vingança. Se for verdade, aquele carro não estava fora de controle, estava sendo conduzido. Número 26. Lata no escritório. Uma câmera registrou um funcionário trabalhando normalmente em seu escritório. Tudo parecia comum. Até que algo chamou a atenção. Uma lata de refrigerante começou a se mover sozinha sobre a mesa. No início foi sutil, quase imperceptível. Mas então continuou. De forma lenta e intencional. O homem percebeu. E congelou. Era apenas uma lata. Mas o fato de se mover sozinha transformou tudo em algo assustador. Número 27. Sombra seguidora. Uma câmera de rua capturou algo que deixou muita gente desconfortável. Um homem saiu de seu caminhão e começou a atravessar a rua normalmente. Mas, ao analisar a gravação, algo apareceu. Uma figura escura o seguia de perto, praticamente colada a ele. Não era reflexo. Não era outra pessoa. A forma acompanhava exatamente seus movimentos. As teorias surgiram rapidamente. Anjo da guarda. Ou algo muito mais sombrio. A ideia de algo andando tão perto, sem ser visto, é o que realmente assusta. Número 28. Figura pela metade. Um homem estava gravando um vídeo animado mostrando suas novas luzes de LED quando algo completamente inesperado apareceu ao fundo. Uma figura vestida de vermelho passou atrás dele. No primeiro momento parecia uma pessoa comum, até que algo chamou atenção. A parte inferior do corpo simplesmente não estava lá. Apenas a metade de cima atravessou o ambiente, flutuando de forma suave e silenciosa. O vídeo deixou todos que assistiram completamente perplexos. Alguns disseram que poderia ser um erro da câmera. Outros acreditam que foi algo paranormal capturado por acidente. Mas uma coisa é certa. Depois que você vê, não consegue esquecer. Número 29. O canto das bonecas. Um segurança fazia sua ronda noturna em um prédio vazio quando começou a ouvir sons estranhos vindos de uma sala. Curioso, decidiu investigar. Ao entrar, encontrou um canto cheio de bonecas, o que já era perturbador por si só. Enquanto filmava o local, uma das bonecas se moveu sozinha, deslizando levemente para o lado. Isso foi o suficiente. O segurança entrou em pânico e saiu rapidamente da sala. Depois disso, ele nunca mais voltou ali. Para muitos ficou claro. Algo naquela sala queria assustá-lo, e conseguiu. Número 30. Presença no hospital. Uma mulher estava em um hospital e decidiu gravar o ambiente silencioso e pouco iluminado. Tudo parecia calmo, até que algo apareceu. No canto do quarto, próximo à porta,
Havia uma figura esbranquiçada com aparência humanoide. Era sutil, mas claramente visível. Assustada, ela pediu para acenderem a luz imediatamente. Quando a luz foi ligada, não havia nada ali. Alguns acreditam que foi apenas ilusão. Outros dizem que parecia um pocong, uma entidade da cultura indonésia. Seja o que for, estava ali por um momento. Número 31. Volante sem motorista. Um caminhoneiro, cansado após um longo dia, decidiu gravar algo estranho dentro do veículo. O volante começou a se mover sozinho. Logo depois, a marcha também mudou sem intervenção. Não havia mais ninguém dentro do caminhão. Os movimentos continuaram acontecendo durante a gravação, como se algo invisível estivesse manipulando os controles. Não parecia aleatório. Parecia tenso, quase agressivo. Falha mecânica, ou algo com intenção. Número 32. Mesas que se movem. Um professor ficou até mais tarde na escola organizando relatórios em uma sala vazia. Mais cedo, ele havia pedido para os alunos alinharem as mesas corretamente. Enquanto trabalhava, notou uma das mesas se movendo sozinha. Ele ignorou. Mas então outra se moveu, e depois mais uma. A sala já não parecia mais vazia. O medo tomou conta rapidamente, e ele saiu dali imediatamente. Mais tarde surgiu uma história. A escola teria sido construída sobre um antigo orfanato que pegou fogo. Verdade ou não? A sensação permaneceu. Número 33. Paciente invisível. Uma câmera de segurança em um hospital registrou algo difícil de explicar. Um funcionário estava sentado sozinho em um corredor vazio. De repente, começou a conversar com alguém, que não estava lá. Ele gesticulava, apontava, como se estivesse dando informações. Mais tarde, ao revisar as imagens, percebeu que não havia ninguém presente. Mesmo assim, ele afirmou que estava falando com um paciente que queria ir embora. O problema? Nenhum paciente com aquela descrição existia. Então, ele estava imaginando. Ou ajudando alguém que não podia ser visto. Número 34. Presença invisível na obra. Em um canteiro de obras, um pedaço de tecido no chão começou a se mover sozinho. Ele tremia, como se alguém estivesse por baixo. Lentamente, o volume se levantou, formando a silhueta de uma pessoa coberta. Mas então o tecido caiu, e não havia absolutamente nada ali. As teorias surgiram rapidamente. Pessoa invisível? Falha na realidade? Alguns moradores locais deram outra explicação. Um homem teria morrido ali. Se for verdade, talvez ele nunca tenha ido embora. Número 35. Caminhante que desaparece. Uma câmera registrou algo extremamente estranho em uma rua silenciosa durante a noite. Uma pessoa caminhava normalmente pela estrada. Nada incomum. Até que cães próximos começaram a latir desesperadamente. E então aconteceu. A figura começou a desaparecer, não como alguém entrando na sombra, mas sumindo no próprio local, até desaparecer completamente. Alguns disseram que era falha de imagem, outros acreditam que animais conseguem perceber o que nós não vemos. Se for verdade, talvez aquilo nunca tenha sido humano. Número 36. Balanço da meia-noite. Era por volta das 3 horas da manhã. Um parque vazio, exceto por um balanço. Nele havia uma figura. Ela balançava cada vez mais alto até ultrapassar a barra superior, repetidamente. Como se a gravidade não se aplicasse, a pessoa que filmava manteve distância, e com razão. Quem faria algo assim naquele horário? Alguns dizem que é apenas alguém habilidoso, outros acreditam que não era humano, e depois de ver, fica difícil ignorar. Número 37. Aluno invisível. Uma gravação mostra um professor sozinho em uma sala de aula à noite. Ele começa a falar, gesticular, como se estivesse conversando com alguém. Segundo o relato, ele acreditava estar falando com um responsável por um aluno. Respondeu perguntas, explicou horários, mas não havia ninguém ali. A câmera de segurança mostra apenas ele, falando com o vazio. E então, ele começa a caminhar, como se estivesse seguindo alguém. Mas o corredor estava completamente vazio. Número 38. Elevador assombrado. Uma gravação de elevador deixou muita gente inquieta. Uma mulher estava sozinha quando um homem entrou rapidamente, segurando um banco. Seu comportamento era estranho. Ele parecia assustado, como se estivesse se defendendo de algo invisível. Em determinado momento, o banco parece ser puxado de suas mãos. Alguns dizem que ele mesmo jogou. Outros não têm tanta certeza. Quando a porta abriu
Ele saiu correndo, deixando a mulher em choque. Muitos associaram o vídeo a um ritual conhecido como Jogo do Elevador. Número 39. Estranho invisível. Uma câmera de segurança registrou um homem caminhando pela rua. De repente, ele parou e começou a conversar com alguém. Mas não havia ninguém ali. Mais tarde, ele afirmou que um estranho pediu informações sobre uma floresta próxima. Ele lembrava claramente da voz, da presença. Mas a gravação mostrava apenas ele, sozinho. Então, com quem ele falou? Número 40. Motorista fantasma. Em um canteiro de obras, uma câmera registrou um caminhão passando. Tudo parecia normal, até perceberem um detalhe. Não havia ninguém no banco do motorista. Mesmo assim, o caminhão se movia como se estivesse sendo conduzido, sem ninguém entrando ou saindo. A cena deixou todos sem explicação. Alguns acreditam que poderia ser algo paranormal. Talvez alguém que nunca terminou seu último turno. Número 41. Visitante do turno da noite. Um segurança trabalhava sozinho durante a madrugada em um prédio enorme. Tudo parecia normal, até que ele se virou e começou a conversar com alguém. Ele gesticulava, reagia, como se outra pessoa estivesse ali, mas não havia ninguém. Ele até puxou uma cadeira, como se estivesse convidando alguém para sentar. No dia seguinte, comentou com colegas sobre o novo funcionário que conheceu. Mas ninguém sabia de ninguém novo. Se fosse você, voltaria para esse trabalho? E depois de tudo isso, fica a pergunta: quantas dessas coisas são apenas coincidência, falhas, ou algo que simplesmente ainda não conseguimos explicar? Porque uma coisa é certa: nem tudo que aparece nessas câmeras deveria estar ali. Se você chegou até aqui, comenta qual desses casos mais te deixou desconfortável e se você já viveu algo parecido. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!